vai submeter recurso ao Tribunal Constitucional por causa do nome do partido, admite vir a mudar ou reconsiderar a possibilidade de mudar o nome do partido? Sim, olha, nós, para dizer a verdade, quando o Ministério da Justiça notificou-nos para retificarmos ou fazermos a sanação das irregularidades identificadas, apesar de discordarmos em toto relativamente às questões que foram colocadas como irregularidades que não são questões mais forçadas, do ponto de vista não tinha uma base legal para o fazer, mas para evitar uma confrontação nós respondemos a todas elas, nós respondemos a todos os itens que tinham sido colocados como irregularidades, incluindo a questão do nome, que neste momento não nos convém divulgar a questão do nome, mas nós respondemos a todas as exigências colocadas pelo Ministério da Justiça. Infelizmente, o prazo legal para o Ministério da Justiça responder-se em definitivo era dia 1 de julho. E até o dia 1 de julho não tivemos resposta. No dia 2 fizemos tudo o que estava a nosso dispor, desde mensagens até visitas surpresas que fizemos ao Ministério, que era para falar com o Ministro e procurar saber porque que o Ministério não respondia à questão dentro dos prazos, sabendo que é uma instituição cujo rigor legal ela é guardiã, né, da questão da legalidade, da questão do cumprimento das normas. E foram tentativas vãs, porque o Ministro não nos recebeu. Fomos recebidos por um assessor do Ministro que apenas teve evasivas a dizer que o processo estava sendo tramitado, e nós colocamos a questão como tramitado, mas os prazos estão excedidos. Se fosse o caso do cidadão, se fosse o caso da instituição pública, privada, estávamos liminarmente reprovados pelo fato de não termos respeitado um prazo. Neste caso é o Ministério que está em falta. Ele dizia que não tinha uma resposta para esse efeito, foram passando o prazo para não cairmos no risco do chamado indeferimento tácito. Então nós está submetido o recurso ao Conselho Constitucional para, agir de acordo com a lei, havendo uma instituição pública que não cumpre um prazo. Então o Conselho Constitucional tem que se pronunciar e nos parece claramente a nosso favor. É uma questão de nome ou é uma questão de perseguição política? Eu acredito que a questão do nome não pode ser, por uma razão simples, porque foi colocada, conforme o ofício do Ministério, que não havia correspondência entre a denominação, que é a Aliança Nacional para o Moçambique Livre e Autónomo, esta denominação, com a sigla Ana Malala. Portanto, as iniciais da denominação não correspondiam à sigla Ana Malala, no entendimento do Ministério, que é algo que não tem nenhum respaldo legal. Portanto, a lei dos partidos políticos, nem a Constituição, nem outro tipo de normas acessórias, não coloca nenhuma limitação à forma em que a denominação e a sigla devem estar correspondentes. Tanto mais que temos partidos em Moçambique que têm letras na sua sigla que não têm correspondência nem significado nenhum, como por exemplo o Partido Podemos, né, que tinha suportado a minha candidatura antes. A letra S não tem nenhuma correspondência e o partido já existe há cerca de 5 anos. Mas temos variadíssimos exemplos em relação a isso, portanto isto não pega. Outra questão que foi colocada era a questão de nós termos, portanto, a sigla Ana Malala, ela ser, correspondente a uma palavra da língua da tribo maioritária, da etnia maioritária em Moçambique, que são os macuas. E que macua, o Ministério dizia que essa palavra tinha um significado que poderia ter um efeito de criar certas divisões ou, segregação entre etnias, entre regiões, entre tribos dentro do país. Que também isto não cola por uma razão muito simples, porque a Constituição da República de Moçambique deu uma categoria de nobreza às línguas nacionais. A Constituição diz que o Estado moçambicano não só as promove, como também as considera um património nacional. Portanto, significa que usar as línguas nacionais para qualquer objetivo social, político, cultural em Moçambique
do seu ponto de vista constitucional, até é uma coisa nobre promovida pelo próprio Estado. Então não pode dizer que usando uma língua nacional isso pode ter efeito de criar divisão, segregação dos moçambicanos. Portanto, essas eram as grandes teses apresentadas pelo Ministério. Mas mesmo assim, nós estamos profundamente comprometidos com a questão de avançarmos para a pacificação, então nós acedemos a isso. Mesmo não concordando, nós acedemos a isso. O nosso espanto é, mesmo depois de nós ratificarmos de acordo com o desejo deles, que na verdade era contrário ao nosso entendimento jurídico, e mesmo assim o Ministério não responde a tempo. Agora, a questão em concreto, não pode restar outra interpretação, senão exatamente essa que colocas na pergunta. Me parece claramente uma tentativa de obstrução do registro e também da formalização da nossa participação política dentro do quadro legal e constitucional do país.